o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os partidos entram em uma importante fase de definição de alianças e candidaturas às eleições de 2024. A partir do próximo sábado, dia 20, começa o período das convenções partidárias para a homologação das candidaturas. Tem agitação nos 184 municípios do Ceará. Mais informações com o repórter Carlos Alberto. A semana que antecede ao prazo de abertura do período de convenções para os partidos homologarem candidatos e candidatas às câmaras municipais e às prefeituras vai ser bem movimentada nos bastidores políticos das 184 cidades do Ceará. Em muitos municípios, entre lideranças partidárias, há um clima de confronto, ou seja, chapas com nomes de candidato a prefeito e vice definidas. Mas em outras cidades, as articulações são feitas para diminuir tensões e contornar descontentamentos. Os partidos irão realizar as convenções, que são reuniões com direito a voto de alguns filiados, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Quem tiver a candidatura homologada ou oficializada, cumpre uma das etapas mais importantes do processo eleitoral. Encerrado o período das convenções, os partidos recorrem ao Tribunal Regional Eleitoral TRE para pedir o registro das candidaturas. Quem receber o aval da Justiça estará apta a cair em campo para pedir os votos dos eleitores. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, como o Carlos Alberto disse aí, a semana é decisiva para os partidos políticos começarem esse alinhamento final em relação a esse período que é importantíssimo, que é exatamente esse da fase das convenções partidárias, que começa no próximo sábado 20. E por que é importantíssimo? Porque é exatamente esse período agora, dessa semana que falta, para começar esse acordo, esse fechamento aí de alianças com outras siglas para a formação de chapas, de coligações e também, principalmente, Marcos e ouvintes, para definir quem serão os candidatos a vice. Eu vou pegar aqui como exemplo, por exemplo, Fortaleza. Hoje, as 5 principais candidaturas, ainda não há uma definição do nome de vice. Como todos os candidatos, ou os pré-candidatos hoje, até agora colocados, os principais aí, todos, aliás, são homens, há uma expectativa grande, de que isso seja equilibrado com o nome de mulheres indicadas para a vice. E aí sim, a gente vê exatamente essa indefinição ainda rolando. Um exemplo muito claro tem sido, por exemplo, no PT, onde o Evandro Leitão já está confirmado e tudo mais, recebeu inclusive nesse final de semana, sexta, a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, esteve por aqui, mas lá, por exemplo, ainda falta definir quem será o nome da candidata ou do candidato a vice do Evandro Leitão. A tendência é que seja uma candidata. A diferença aí é que lá, por exemplo, tem o PSD de Domingos Filho e tem também o PSB de Cid Gomes numa disputa acirradíssima para indicar o nome da pessoa que será o vice. Aliás, a Gleisi disse uma coisa que é correta, isso aí é muito compreensível. Não é apenas uma questão de nome, você tem que analisar a conjuntura e principalmente quem soma nessa disputa. E aí, o ex-presidente da FEComércio, que é deputado federal hoje, Luiz Gastão, ele disse o seguinte, olha, que ele concorda, ele acha o seguinte, que nesse aspecto o PSD de dado leva vantagem sobre o PSB de bola de Cid Gomes, que ele diz que hoje o PSD tem mais estrutura, tem mais verba partidária, tem mais representatividade na Câmara Municipal de Fortaleza, tem mais representatividade na Câmara Federal, mas isso não é um artifício, ou pelo menos um problema só ligado ao PT. No caso do prefeito Sarto, por exemplo, que ele é candidato à reeleição, a indicação da vice do prefeito Sarto só tem até agora uma coisa certa, pelo menos até agora, é de que o cargo de vice será do PSDB.
caberá ao PSDB, num acordo aí partidário, num alinhamento com o prefeito Sarto, definir quem será esse nome. Será uma mulher? Será um homem? Permanece o Elcio? Enfim, são indefinições que as convenções, o prazo delas, vão impor que esta semana seja muito mais movimentada. E aí sim, e ainda vai ainda, por exemplo, vamos para o lado da direita. Se você pegar a direita, nós temos hoje 3 pré-candidatos. Nós temos o Capitão Wagner, do União Brasil, nós temos o André Fernandes pelo PL e nós temos o Eduardo Girão, que é senador. O Eduardo Girão, existe toda uma expectativa hoje, o seguinte, terão essas 3 candidaturas futuro, elas irão realmente para frente, Marcos, ouvintes, ou haverá um acordo? Bom, a tendência, ou pelo menos a expectativa, a especulação que rola, é que possa um deles retirar a candidatura para apoiar um outro. Claro, isso não está sendo discutido apenas no nível aqui, local. Os partidos, na direção nacional, é que estão tratando e estão cuidando disso. Mas, lembrando, essas convenções iniciam agora no próximo sábado 20 e vão até 5 de agosto, Marcos.